Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano, em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, trazendo a nossa contribuição para os irmãos que estudam, as lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando esse trimestre sobre a supremacia das Escrituras e semana passada nós estudamos exatamente sobre as histórias e as poesias falam ao coração. Nós estudamos os livros históricos e os livros poéticos e trouxemos para a nossa vida aplicações práticas relacionadas a esses livros. E domingo agora estaremos estudando em nossas escolas bíblicas a lição número 10, as profecias despertam e trazem esperança. E o texto áureo diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela foram escritas ou estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. A verdade prática diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberania ou a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe está em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 10, em Joel, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Nós não iremos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas o professor ele precisa ler todos esses textos bíblicos para se contextualizar dentro do assunto da lição. Lembrando aos irmãos que a nossa gravação ela é 100% amadora, não temos equipamentos apropriados e muito menos um ambiente acusticamente isolado para evitar sons externos. Então, um som externo você poderá ouvir, mas nada que vá atrapalhar a nossa gravação. Pois bem, a nossa lição número 10, as profecias despertam e trazem esperança. O que nós veremos nessa lição número 10? Nós vamos ver as profecias bíblicas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos analisar algumas profecias bíblicas que há no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os livros proféticos. E o único livro no Novo Testamento que é classificado teologicamente como profético é o livro de Apocalipse, apesar de ter profecias nos evangelhos também, de algumas epístolas de Paulo, mas teologicamente é classificado como livro profético no Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Vamos ver o que é profecia, evidentemente, vamos ver o propósito das profecias, vamos ver que essas profecias estão relacionadas dentro dos livros proféticos, então vamos analisar os livros proféticos e a sua classificação teológica em profetas menores e profetas maiores. Vamos ver também quais são os agentes encarregados das mensagens proféticas, quem eram os homens encarregados de proferirem as profecias. Esses homens, evidentemente, sabemos que são os profetas, foram os profetas. Vamos ver sobre a ação ministerial desses agentes, ou seja, vamos ver a ação ministerial dos profetas, e vamos ver a classificação teológica dos livros poéticos, ou proféticos, dos livros proféticos, conforme vimos aqui, como falei no início. Então, nós vamos procurar abordar essa lição de um jeito bem prático, porque essa é mais uma lição técnica, até mais técnica do que a anterior. Mas a gente vai trazer aqui e simplificar essa lição da melhor maneira possível. Eu sempre recomendo ao professor que não se preocupe muito com a teoria da lição, porque senão você pode se perder em conceitos e em tantas informações. Então procure ser bem sucinto, trazendo uma sintetização, uma simplificação da lição, e sempre procurando buscar alguma aplicação prática. Porque se você ater na técnica da lição, se você ater naquilo que é teórico, a sua ministração ela vai ficar um tanto que, digamos assim, enfadonha. Então, numa lição como essa, a gente tem que buscar trazer o conhecimento teórico, o conhecimento técnico da lição, mas também trazer alguma praticidade de aplicação prática para os nossos alunos. Então vamos lá. Na nossa lição
número 10, que é exatamente os profetas maiores. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, vamos ter aqui, é uma visão geral dos livros proféticos, que são classificados como profetas maiores e profetas menores. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que era um profeta. O que era um profeta? E aí nós vamos ver de uma maneira bem simples. Você tem, vários termos hebraicos para profeta, mas de um modo simples, para simplificar a lição, profeta era o porta-voz de Deus, ou seja, alguém que falava em nome de Deus. Então, não se preocupe, professor, em querer explicar profundamente sobre os termos gregos, porque tem o nave, tem o outro, enfim, de modo prático. Profeta era o quê? Era o porta-voz de Deus. Era alguém que falava em nome de Deus. Tá? E temos as citações que não vamos ler para ganhar tempo no áudio e no vídeo. Então, esses homens que eram o porta-voz de Deus, sempre que entregavam a mensagem profética, eles usavam a expressão, assim diz o Senhor. Você pode reparar isso. Assim diz o Senhor. E esses homens, eles tinham acesso à presença dos reis e não hesitavam em confrontar os reis quando fosse necessário. Um grande exemplo disso que nós temos é o caso do profeta Natã, quando ele confrontou Davi em seu pecado de adultério. Então, esses porta-voz de Deus eram homens escolhidos por Deus, eram homens corajosos, que não tinham nenhum medo de confrontar o rei caso fosse necessário fazer isso. E eles tinham ainda como missão lutar contra a idolatria, zelar pela justiça social e fidelidade a Deus. Então, eles não apenas transmitiam as mensagens de Deus, eles não apenas entregavam profecias ou falavam em nome de Deus, mas eles também combatiam a idolatria. Eles zelavam para que houvesse justiça social no meio do povo e para que o povo de Deus fosse fiel. E quando eles iam entregar uma mensagem da parte de Deus, porque eles falavam em nome de Deus, falavam por Deus, dependendo da mensagem a ser entregue, eles se utilizavam de vários métodos, ou de métodos variados, para transmitir a mensagem de Deus. Nós temos alguns exemplos maravilhosos, de um profeta que mandou o rei jogar a flecha, quantas vezes fosse necessário, ele jogou apenas 3. Então, eles usavam de muita simbologia, usavam de métodos variados, quando eles queriam entregar uma mensagem um pouco diferenciada, vamos dizer assim. Dependendo da mensagem, eles usavam métodos diferentes para entregar. Usavam objetos, usavam simbologia, contavam uma parábola. De qualquer forma, eles entregavam a mensagem da parte de Deus. Então, essa é uma visão geral do que era um profeta, para nós podermos entrar daqui a pouco na classificação teológica. Bom, se havia o profeta, é porque havia profecia. Então a pergunta seguinte é, o que eram as profecias entregues pelos profetas? O que era a profecia entregue pelos profetas? E aí nós vamos ver que as profecias nada mais é que a descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, presente ou futuro. Então, as profecias, que eram as mensagens que os profetas entregavam, nada mais era do que a descrição antecipada da vontade de Deus. Então, resumindo, a profecia bíblica que era entregue por esses homens é a história escrita antes que aconteça e que parte do próprio Deus. Então, o profeta, quando ele entregava uma profecia, ele estava descrevendo antecipadamente a vontade de Deus, e ali estava sendo escrita uma história antes que ela acontecesse. Só que não partia do próprio profeta, partia da parte de Deus, vinha da parte de Deus. Então, o profeta não era aquele que predizia o futuro, não. O profeta era aquele que entregava a mensagem de Deus, e pode ser que dentro dessa mensagem de Deus houvesse predição do futuro.
mas não necessariamente eles prediziam o futuro, previam o futuro, não. Nós vimos aqui que ele era o porta-voz de Deus. Então, ele falava em nome de Deus. Ele entregava as mensagens da parte de Deus. Ele combatia a idolatria, combatia o pecado. Ele lutava pela justiça social. Então, não era a sua missão prever o futuro, ou predizer o futuro, não. A sua missão era falar em nome de Deus. E aí pode ser, repito, que dentro dessa mensagem que vinha da parte de Deus para que ele entregasse, pode ser que haveria ali algo relacionado ao futuro, mas não que ele tinha essa missão de prever ou de predizer o futuro. Pois bem, uma vez que nós entendemos de maneira bem simples, o que era um profeta e o que era uma profecia e qual que era a missão dele, nós podemos entrar então na classificação teológica dos profetas. Bom, a teologia, para um melhor entendimento, ela classifica os profetas do Antigo Testamento em profetas maiores e profetas menores. Quem eram os profetas maiores? Os profetas maiores eram 4, que era exatamente Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A questão de serem classificados como maiores ou menores não tem a ver com grau de importância. Não é porque esses 4 eram mais importantes que os outros que veremos, que são classificados como menores, não. Mas está relacionado ao período em que eles profetizaram e ao volume dos seus escritos. Ou seja, os profetas maiores, eles têm um volume maior de escritos proféticos. E os profetas menores, veremos daqui a pouco, eles têm um volume menor. Então, não tem a ver com grau de importância, que um era maior que o outro, melhor que o outro, não. Todos tinham a mesma importância para Deus, porque todos eram profetas de Deus. A questão do maior ou menor está relacionado ao conteúdo dos seus escritos proféticos. Então, esses 4 aí são classificados pela teologia como os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Vamos fazer uma análise, então, desses profetas maiores, começando pelo profeta Isaías. Lembrando que, no meu caso, eu procuro ser bem prático e simplificar o máximo possível a lição. Essa lição não há como aprofundarmos porque ela fica muito teórica, muito técnica. Então, vamos ter um panorama aqui desses profetas maiores, começando pelo profeta Isaías. Bom, nós vamos observar que o profeta Isaías, ele profetizou no reino de Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A imagem que você vê é o momento do chamado, né? Isaías capítulo 6, depois você lê lá. Essa imagem sugestiva aí está se referindo ao chamado de Isaías. Então, ele vai profetizar durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele vai denunciar a rebeldia do povo e vai apontar o cativeiro como juízo por causa da rebeldia do povo. Ele vai predizer o retorno de Judá do exílio e vai também profetizar a respeito de Cristo. Então nós temos aqui um resumo bem simplificado, né, do profeta Isaías. Traçar o histórico, né, do profeta Isaías na sua plenitude, numa lição só, é praticamente quase que impossível. Mas aqui temos um resumo, né, da sua ação como agente, como porta-voz de Deus, como profeta. Ele é chamado por Deus e ele vai desenvolver, entre tantas outras missão e mensagens proféticas entregue, ele vai profetizar, né, no reino de Judá, vai denunciar a rebeldia do povo, vai predizer o cativeiro, vai também predizer o retorno de Judá do cativeiro, ele vai profetizar a respeito de Cristo. E aí nós temos as citações, né, que estão relacionadas aos itens que estamos falando. Então, esse é o profeta Isaías. O outro profeta maior é o profeta Jeremias. Jeremias também, ele vai profetizar no reino de Judá durante os reinados de Josias, de Joaquim e de Zedequias. Esse Sedelias aqui é o mesmo Zedequias. Então, ele vai profetizar também no reino de Judá. Ele vai vaticinar, ou seja, ele vai predizer a queda de Judá por causa do pecado.
Ele vai anunciar a restauração do remanescente que vai ficar de Israel. Ele vai anunciar a chegada de Cristo como renovo de justiça e vai lutar para desmascarar os falsos profetas e também lutar contra a idolatria no meio do povo. A imagem que você vê é exatamente Jeremias fazendo isso. Então você percebe que os profetas, eles vão ter digamos assim, uma semelhança nas suas ações como profeta. Jeremias aqui não foge da regra relacionada às ações também do profeta Isaías. O outro profeta também maior é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vai exercer o seu ministério durante o exílio de Israel na Babilônia. A imagem que você vê é quando ele recebe da parte de Deus a visão do vale dos ossos secos e recebe da parte de Deus a mensagem de que Israel seria restaurado, assim como aquele vale dos ossos secos foram restaurados em sua visão. Então, ele vai avisar sobre a destruição de Jerusalém, mas também vai anunciar a sua restauração, ressaltando que para Israel ser restaurado, eles precisavam de quê? De arrependimento. Sem arrependimento não haveria restauração. E ele vai também prenunciar Cristo como pastor e rei. Então, nós aprendemos aqui com o profeta Ezequiel que para que haja restauração na vida de alguém, é preciso que haja arrependimento. E ainda nas suas ações como profeta, ele vai prenunciar Cristo como pastor e rei. Então esse é o profeta Ezequiel, que é muito conhecido no capítulo 37 pela visão do vale dos ossos secos. Tá isso? Ali fala de restauração de um povo. Pois bem, e o outro o outro profeta maior é Daniel. Então, nós vamos ver que Daniel, ele foi levado para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Então ele vai profetizar também durante o exílio de Israel na Babilônia, mas ele vai ser levado como um dos oficiais da corte. A partir do capítulo 1 você vai ter lá a história de Daniel sendo levado para a Babilônia com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele ali, durante as suas ações como profeta, no exílio, ele vai receber uma visão da parte de Deus e vai entender que o cativeiro que os outros profetas haviam predito duraria 70 anos. Ele vai receber também a visão dos 4 animais que você está vendo na imagem aí. Ele vai receber a revelação da restauração da nação. Ele vai receber a visão sobre a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Então tudo isso você vai ver no livro profético de Daniel. Essa visão dos 4 seres viventes, então, é impressionante. Não há como aqui nós aprofundarmos na simbologia desses animais, desses seres viventes que ele viu. Então, este foi o profeta Daniel que profetizou durante o cativeiro babilônico e ali recebeu visões da parte de Deus acerca do futuro. Nós dissemos lá atrás que a missão do profeta não era predizer o futuro, mas nas mensagens recebidas podia conter acontecimentos futuros. E todos os profetas que nós vimos aqui maiores falaram sobre o futuro em relação a Cristo. Daniel falando sobre o futuro aqui agora em relação ao advento do anticristo, em relação ao julgamento final. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui com os profetas maiores, Isaías, com os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, nós aprendemos aqui algo importante, que Deus, ele sempre revelou para o povo qual era a sua vontade. E que Deus não deixa ninguém enganado. Deus sempre avisa para que as pessoas possam estar cientes daquilo que vai acontecer. Então nós aprendemos com esses 4 profetas maiores
que Deus, ele continua falando com seu povo. Deus continua revelando para o seu povo as coisas que irão acontecer. E que, muitas das vezes, quando nós estamos numa situação de decadência e que nós precisamos de restauração, nós precisamos arrepender-se dos nossos pecados. Quando arrependemos dos nossos pecados, Deus, ele restaura a nossa vida. Deus restaura os nossos sonhos. Deus restaura os nossos propósitos e os nossos objetivos. O arrependimento é uma palavra importante para que haja a restauração. Pois bem, esses são os profetas maiores. Agora vamos ao segundo tópico, onde nós iremos analisar ou ter uma visão geral dos profetas menores. Então, nós já vimos lá atrás que profeta maior e profeta menor, profetas maiores e menores são assim chamados não é por causa do grau de importância, mas por causa do volume dos seus registros proféticos. Então, os profetas menores, quem foram os profetas menores? Aí nós temos de Oséias até Malaquias, não vamos citar todos aqui, porque não há necessidade. Então, de Oséias até Malaquias, nós temos os profetas classificados na teologia como menores. E alguns desses profetas menores, eles foram profetas do pré-exílio. E durante o pré-exílio, eles profetizaram. Por exemplo, para Judá, nós temos o profeta Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, que foram profetas do pré-exílio e profetizaram para Judá. Lembra que o reino estava dividido? Vimos na lição lá atrás. Para Israel, nós temos os profetas Amós e Oséias. O profeta Amós e Oséias também foram profetas do pré-exílio, ou seja, antes do exílio, e profetizaram para Israel. E nós temos dentro dos profetas menores, aqueles profetas que profetizaram para outras nações, como foi o caso de Jonas, que profetizou para a Síria, e Naum e Obadias, que profetizaram para Edom. E nós temos ainda, dentro dos profetas menores, outros profetas que são profetas agora do pós-exílio. Então nós temos os profetas do pré-exílio e profetas do pós-exílio entre os profetas menores. Os profetas do pós-exílio foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Então todos esses são os profetas menores, que exerciam um ministério profético em que Deus revelava para eles a sua vontade e eles eram porta-voz de Deus, transmitindo para o povo exatamente qual era a vontade de Deus. Então vamos fazer uma análise aqui dos profetas do Reino do Norte, que eram os profetas que profetizaram para Israel. Então estamos analisando os profetas menores aqui por divisão, os profetas do Reino do Norte de Israel. Bom, primeiro profeta do Reino do Norte, Amós. Amós, ele entregou uma mensagem contundente contra a idolatria, contra as injustiças sociais, e profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Então, quando Israel vivia uma grande prosperidade, Deus vai usar o profeta Amós para combater a idolatria e a injustiça social que estava acontecendo no meio do povo. E o profeta Amós, falando em nome de Deus, ele vai mostrar para o povo de Israel que a prosperidade deles era a causa de todo o suborno, de toda a corrupção, de toda a injustiça que havia no meio do povo. E que, para corrigi-los, o povo seria levado ao cativeiro. Aí nós temos as citações. Vocês observam que todos os profetas, Deus os usou acerca da mensagem do cativeiro. Isso é impressionante. Então, o profeta Amós, que nós sabemos que ele era um vaqueiro, não é isso? Um vaqueiro, cuidava de gado, foi chamado por Deus, e ali ele profetiza, ele é usado por Deus no momento de prosperidade do povo. E aqui nós aprendemos algo importante. Nem toda riqueza vem de Deus. Você não pode dizer que uma pessoa ela está sendo abençoada por Deus só porque ela está enriquecendo, só porque ela está adquirindo bens. Por quê? Porque nem toda riqueza vem de Deus.
Existem muitas pessoas que ganham dinheiro, mas ganham de modo ilícito. Então, o fato de uma pessoa estar crescendo financeiramente, o fato de uma pessoa estar enriquecendo, adquirindo cada vez mais bens, não significa que ele, está sendo abençoado por Deus, não. Pode ser que esteja, mas pode ser que não esteja. Nós não podemos medir a espiritualidade de alguém pela sua aquisição de bens e de riqueza. Israel estava prosperando. No entanto, todo suborno, corrupção, injustiça estava acontecendo exatamente por causa dessa suposta prosperidade que era adquirida por injustiças e por situações que não agradavam a Deus. O outro profeta menor do Reino do Norte foi o profeta Oséias. O profeta Oséias ele tem uma singularidade muito grande, porque Deus vai orientar que ele se case com uma prostituta para exatamente mostrar a situação de Israel em relação a Deus. Ele vai ter filhos com essa mulher, depois essa mulher vai abandoná-lo, ele vai encontrar essa mulher com seus amantes e mesmo assim ele vai continuar amando essa mulher. Então Oséias ele vai condenar a infidelidade de Israel, que como a meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho do pecado. Então não vamos entrar aqui profundamente nessa questão de Oséias ter se casado com uma prostituta, porque não vamos criar uma polêmica, não teremos tempo aqui hábil para explicar. Mas você, professor que é estudioso, já passamos por lição que explicou sobre isso. Então ali, Deus queria mostrar para o povo de Israel o quanto que Israel era infiel e o quanto que Deus amava aquele povo. Agora, o amor não significa que não tem disciplina. O amor não significa que não tem correção. Pelo contrário, diz a Bíblia que Deus ama e Deus corrige aquele que ele ama. Então, como consequência dessa traição de Israel para com Deus, ali, mostrada pelo casamento de Oséias com essa mulher e essa mulher o trai, como consequência disso, a nação de Israel foi conduzida agora ao cativeiro assírio. A nação de Israel foi levada escrava para a Síria, como consequência dessa infidelidade de Israel para com Deus. Com todo o amor que Deus tinha por Israel, mas Deus puniu Israel por essa infidelidade. Então nós aprendemos aqui que Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia. Mas o mesmo Deus que é amor e misericórdia, ele disciplina. Porque qual é o pai que não corrige o filho que ama? Então, por nos amar como Deus nos ama, devido à nossa desobediência e infidelidade, ele nos corrige, ele nos disciplina, mas nos disciplina para que nós não sejamos condenados, nos disciplina para que nós sejamos aperfeiçoados na sua presença. Que coisa maravilhosa. Pois bem, depois vamos ver os profetas do pré-exílio. Nós vimos lá os profetas do Reino do Norte, de Israel. Vamos ver alguns profetas do pré-exílio. E aí nós temos o profeta Joel, o profeta Miqueias, o profeta Abacuque e o profeta Sofonias. Então o profeta Joel, resumindo, fazendo uma sintetização aqui, porque não há tempo, repito, de falar sobre cada profeta detalhadamente. O profeta Joel, qual foi a marca do seu ministério profético? É o anúncio do derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel pregou o arrependimento para o povo, mas também profetizou o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, porque até então nós aprendemos que o Espírito Santo vinha sobre alguns e usava essas pessoas, mas não permanecia. Mas agora Joel, usado por Deus, disse, não vai ser mais assim. Há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. O profeta Miqueias, ele vai denunciar a falsa espiritualidade, ele vai anunciar a destruição de Jerusalém, ele vai anunciar o cativeiro babilônico e vai anunciar a restauração de Judá. E você vai percebendo, e a imagem aí é o povo sendo levado cativo, e você vai percebendo que os
os profetas, todos eles, tanto maiores como os menores, eles vão nas mensagens que Deus dá a eles para ser entregue ao povo, em todos eles praticamente está presente a profecia ou então sobre o cativeiro e a restauração. E aí nós temos o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele vai reclamar da violência, ele vai e do litígio, né, e da sentença distorcida, ele vai avisar que os babilônicos seriam usados por Deus para punir a nação. Olha só, sempre temos no presente, na mensagem entregada pelos profetas, o cativeiro que era como uma punição, era uma punição para o povo de Deus. E aí nós temos Abacuque. Abacuque, então, ele vai falar no seu capítulo 3 sobre o avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu acho que é o texto mais conhecido de Abacuque, está ali no capítulo 3. Ainda vai falar, né, lá sobre ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto e os campos de oliveira não mentem, todavia eu me alegrarei do Senhor. Então Abacuque, ele estava ali pregando aquilo que Deus mandava. E depois temos o profeta Sofonias. Sofonias, ele vai trazer uma mensagem contundente a respeito da destruição de Jerusalém, das nações vizinhas, a restauração dos remanescentes de Israel, e vai apontar também para o pecado dos príncipes no meio de Israel. Então, todos os profetas, nós observamos que eles falaram sobre o cativeiro e não deixaram de entregar aquilo que Deus mandou eles entregarem. Mesmo sendo mensagens pesadas para o povo, sendo mensagens de punição, mensagens de juízo, mas eles não deixavam de entregar aquilo que Deus mandava entregar. Por quê? Porque eram verdadeiramente profetas da parte de Deus. Pois bem, vamos ver agora os profetas do exílio, aqueles profetas do exílio. E aí nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, ele vai incentivar os que retornaram do exílio a reconstruir o templo e assegurar a glória deste segundo templo. Por quê? O primeiro templo foi o de Salomão. Então Ageu, ele vai dizer que ele vai motivar o povo, a imagem que você vê do povo trabalhando na reconstrução do templo. Ele vai motivar o povo a reconstruir o templo e vai dizer, olha, a glória dessa casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por que ele diz isso? Que a glória da segunda casa, a casa ali é o templo, será maior do que a primeira. Porque na segunda casa, no segundo templo, que foi destruído no ano 70, depois de Cristo, no segundo templo, Jesus iria entrar nele. Então a glória ali era a presença de Cristo no templo. Isso vai acontecer quando Jesus ele é apresentado lá no templo. A glória do Senhor entrou no templo por meio de Cristo. Então por isso que a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro templo. E Ageu ele vai profetizar isso. Depois temos o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, assim como Ageu, ele vai animar o povo também a reconstruir o templo. E ele vai anunciar a vinda do Messias, vai profetizar sobre a vida de Cristo. Aí temos as citações aí que não vamos ler. Profeta Malaquias. O profeta Malaquias, quando se fala em profeta Malaquias, a primeira coisa que vem à mente dos crentes é o que? Malaquias 3:10, que fala sobre o dízimo. Mas Malaquias, né, não está ali com a missão de falar sobre o dízimo. Então ali, Malaquias ele vai repreender o desleixo, o relaxo dos sacerdotes. Ele vai repreender os pecados do povo, a negligência do povo sim com os dízimos e as ofertas, e vai anunciar também a vinda do Senhor. Mas o que você precisa entender é que você não pode associar Malaquias só com dízimo, não. Porque Malaquias trouxe profecias maravilhosas. Ali era uma repreensão aos sacerdotes que estavam desviando os dízimos e as ofertas. Estavam roubando ao Senhor no dízimo e as ofertas. Mas Malaquias vai trazer uma mensagem que o sol da justiça nascerá. Quem é o sol da justiça?
o sol da justiça é a pessoa do Senhor Jesus. Então temos aí Malaquias como esse último profeta, né? Esse último profeta menor aí, que está relacionado nos livros proféticos, né? Nos livros proféticos do Antigo Testamento. Pois bem, e vamos ver agora os profetas que profetizaram para outras nações, que é Jonas, Naum e Obadias. Então Jonas, todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas, ele vai pregar para a cidade de Nínive depois de tentar fugir dessa missão. Não vamos entrar em detalhe da história de Jonas, porque o professor conhece a história de Jonas. Deus o chamou para pregar em Nínive, ele dizia do caminho, todo mundo conhece a história, mas ele vai pregar a cidade de Nínive. Depois de 150, Nínive vai se arrepender, conhecemos a história, o povo vai se arrepender, o rei vai convocar o jejum, o povo se arrepende e Deus não destrói a cidade. Só que depois de 150 anos, depois de Jonas, Nínive vai voltar à prática da crueldade que tinha, porque nós aprendemos que os ninivitas eram um povo muito cruel. E eles, depois de 150 anos, eles voltam à prática da crueldade, é quando Naum, ele então vai profetizar contra a cidade de Nínive e vai profetizar a punição que viria sobre Nínive. Você vai ver isso nas citações que estão aí. E temos outro profeta, que é o profeta Obadias. O profeta Obadias, ele vai profetizar para os edomitas. Ele vai denunciar a soberba que havia no meio dos edomitas. Aí você vê que Obadias capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, ali faltou um tracinho, ficou 9, né? Que é o número de emergência lá dos Estados Unidos, mas ali é 9 até o 11. Pois bem, esses são os profetas que profetizaram para outras nações. Agora olha só, olha o tema da lição. As profecias despertam e trazem esperança. Todos esses profetas, maiores e menores, que profetizaram no meio do povo, entregando a mensagem de Deus, as mensagens que eles entregavam traziam despertamento para o povo, mas também trazia esperança. Porque por causa da desobediência, eles profetizavam o juízo, profetizavam a punição de Deus, e essa punição vinha por meio do cativeiro, mas as suas mensagens também traziam esperança para o povo. Por quê? Porque na mensagem deles também havia a profecia da restauração do remanescente, trazendo uma esperança para o povo, de que o povo não iria ficar escravo para sempre no cativeiro, mas que eles seriam tirados do cativeiro da mesma forma que foram tirados lá do Egito como um forte da parte de Deus. Então, os livros proféticos do Antigo Testamento, eles simplesmente trazem para nós uma mensagem de despertamento, que nós precisamos ser obedientes a Deus para não sofrermos a punição da parte de Deus, mas também trazem a esperança para o nosso coração de que existe uma vitória para nós, que nós seremos vitoriosos para tudo sempre, assim como esses homens de Deus foram vitoriosos. E assim nós chegamos no último tópico, nós demos uma corrida nos profetas maiores e menores, exatamente para demorarmos um pouco mais aqui no livro do Apocalipse, que é o livro classificado como profético no Novo Testamento. Conforme eu disse, no Novo Testamento, o único livro classificado pela teologia como profético é o livro de Apocalipse, apesar, repito, de ter profecias nos evangelhos e também algumas cartas de Paulo. Mas o livro de Apocalipse ele é classificado como profético porque todo ele é profético. Todo ele contém profecias da parte de Deus. Então vamos ter uma visão geral do Apocalipse, porque falar sobre Apocalipse, não é fácil, porque Apocalipse ele tem momentos de interpretação literal e tem momentos de interpretação alegórica e figurativa. Então aqui vamos ter apenas uma visão geral do despertamento que as suas profecias nele contidas trazem para nós e também da esperança que gera em nosso coração. O livro de Apocalipse não deve ser visto por nós, servos de Deus, como um livro para nos assustar, mas deve ser visto como um livro que nos desperta a estarmos vigilantes e preparados para o grande dia do Senhor e traz esperança ao nosso coração.
Então vamos ter um panorama geral do livro. Primeiramente, vemos aí que a autoria do livro, né, e o propósito dos destinatários. Conforme dissemos, é o único livro que é considerado como profético. O seu autor, sabemos que é João Evangelista. Os destinatários do livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, que são os destinatários, né, do livro de Apocalipse, escrito por João ali na ilha de Patmos. Então, o propósito do livro de Apocalipse não é assustar ninguém. O propósito do livro de Apocalipse é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, revelando a vitória final do reino de Deus, bem como advertir e consolar os cristãos. Então nós temos a revelação do que vai acontecer, a revelação da vitória final do reino de Deus e também uma advertência e também um consolo para os cristãos. Este é o propósito do livro de Apocalipse. Não é, repito, para trazer medo para ninguém. Para nós que servimos ao Senhor e conhecemos a sua palavra, o livro de Apocalipse não pode nos assustar. Se nos assusta, é porque tem alguma coisa errada conosco. Então, a mensagem do livro de Apocalipse era destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí nós temos ela: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando você lê o livro profético de Apocalipse, você vai ver que cada igreja recebeu repreensões e encorajamentos de acordo com a sua condição espiritual. Então, cada igreja dessa vai receber uma repreensão de Deus, vai receber um encorajamento de acordo com a condição espiritual dela. Então, naquela época, houve muita perseguição sobre alguns cristãos ali naquela região. E haveria mais perseguições pela frente. E que eles precisavam se manter fiéis. Então a mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor era, primeiro, uma mensagem de repreensão para aquelas que precisavam, mensagem de encorajamento para todas elas, isso porque havia muita perseguição e iria haver mais perseguições ainda. Então eles precisavam se manter fiéis, porque perseguições maiores viriam. Então essa era a mensagem para as 7 igrejas da Ásia. E nós podemos considerar que essas mensagens que foram direcionadas para as igrejas da Ásia Menor por meio do Apocalipse são mensagens atemporais, mensagens que são aplicáveis para as igrejas também de hoje, né? As igrejas de hoje. Então, qual que é a mensagem do Apocalipse? Conforme eu disse, a mensagem do Apocalipse não pode ser vista como uma mensagem de provocar medo. Mas a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um livro de esperança. E qual que é a mais sublime esperança do povo de Deus? É a volta de Cristo. É recebermos a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça, conforme a imagem está mostrando ali. Então o livro de Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança para o nosso coração, porque ele mostra que Jesus retornará para defender os justos, para julgar os pecadores, para derrotar Satanás com seus aliados. Então o livro de Apocalipse, ele é um livro que traz despertamento para nós, mas também traz esperança, porque é um livro também de advertência, é um livro de consolação. O seu estudo, quando você estuda o livro de Apocalipse com essa visão de que ele é um livro que está trazendo despertamento, mas também trazendo esperança, você vai perceber que o estudo deste livro incentiva nós a ter uma vida de santidade, é o despertamento, nos encoraja no sofrimento, nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele do futuro. Então, por isso que as profecias despertam e trazem esperança. Tanto as profecias do Antigo Testamento, que despertavam o povo, traziam esperança, porque a esperança era Cristo, e Cristo veio. E o livro profético do Apocalipse também, ele nos desperta para vivermos uma vida de santidade com Deus. Por quê? Porque muitas coisas estão acontecendo e irão acontecer.
Mas esse mesmo livro nos encoraja a prosseguir, nos encoraja a continuar, nos encoraja a viver em santidade. Para quê? Para que nós possamos participar da eternidade com Deus no futuro. Então o livro de Apocalipse traz uma série de profecias escatológicas, de catástrofe, de situações que estamos vivendo e que ainda vamos viver. Mas para aquele que serve ao Senhor, o livro de Apocalipse não traz uma mensagem de esperança. Ou seja, eu sei que muitas coisas ruins vão acontecer, estão acontecendo, vão acontecer, mas dentro do meu coração tem a esperança viva. Não é a esperança no sentido de expectativa, mas é a esperança no sentido de certeza de que nós participaremos da eternidade com Cristo no futuro. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Pois bem, meus irmãos, qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Analisando de maneira bem simples, bem simplificado aqui, acerca dos profetas maiores, dos profetas menores e do livro profético de Apocalipse. Qual é a conclusão que nós chegamos dessa lição? A conclusão é que as profecias proferidas e registradas nos livros proféticos do Antigo Testamento e no livro profético do Apocalipse, primeiro, nos dá um panorama do que está acontecendo e vai acontecer neste mundo. Então, as profecias proferidas nos livros proféticos do Antigo Testamento e no livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, nos dá uma visão geral do que está acontecendo e do que vai acontecer neste mundo. E isso traz para nós o que? Um despertamento. Ela nos desperta a estarmos observando o que está acontecendo. Estamos observando os fatos que estão acontecendo. E fatos que vão acontecer no mundo. Então, nós sabemos o que vai acontecer, porque temos, pelas profecias registradas nos livros proféticos do Antigo e no Apocalipse, exatamente o que vai acontecer. E isso então nos desperta a estarmos vigilantes, a estarmos preparados para o que der e vier em relação ao futuro. Também nos adverte a vivermos uma vida de santidade e de verdadeira adoração a Deus. Por quê? Porque se não vivermos uma vida de santidade e de verdadeira adoração a Deus, nós não participaremos do reino eterno com Cristo. Por isso que o tema da lição é esse: as profecias despertam e trazem esperança. Traz para nós o despertamento que nós precisamos viver uma vida de santidade, que nós precisamos ser verdadeiros adoradores e pararmos de querer adorar a Deus somente quando as coisas estão bem. Porque a verdadeira adoração é aquela que é prestada a Deus em qualquer circunstância. Porque nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Se Ele fizer ou não fizer, nós permanecemos adorando a Ele e santificando a nossa vida para nos encontrarmos com Ele. Também nos consola. Então, as profecias proferidas e registradas nos livros proféticos do Antigo Testamento e no livro profético do Apocalipse nos consola e nos conforta. Desperta em nossos corações a verdadeira esperança. Por que eu coloquei aqui verdadeira esperança? Porque existe a falsa esperança. Porque a esperança bíblica não é expectativa. A esperança bíblica é certeza. Então, as profecias dos livros proféticos do Antigo e do Novo nos conforta e nos traz a verdadeira esperança que as tribulações que passamos neste mundo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que nós sofremos neste mundo, todas as situações que vivemos aqui neste mundo, seja ela qual for, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. E os livros proféticos nos trazem exatamente essa mensagem de esperança. Quarto, eles geram a certeza de que para aqueles que são fiéis a Deus, um futuro glorioso os espera. Então, as profecias proferidas nos livros proféticos do Antigo Testamento e no livro profético do Apocalipse geram em nós a certeza de que se nós permanecermos fiéis,
Nós teremos um futuro glorioso. As coisas estão a cada dia mais piorando. E as coisas neste mundo vão cada dia mais ficar o cerco fechado. Mas para aqueles que são fiéis a Deus, pode ter certeza de uma coisa: existe um futuro glorioso nos esperando. E esses livros proféticos, eles trazem para nós esse despertamento e essa esperança em nosso coração. E por último, as profecias proferidas e registradas no livro profético, elas mostram que ainda que para muitos não pareça, mas Deus está no controle da história e do futuro da humanidade. Ainda que o momento em que a humanidade está vivendo não pareça isso, mas Deus está no controle. E se Deus está no controle, por que então que todas essas coisas estão acontecendo? É por causa do livre-arbítrio do homem. Deus respeita o livre-arbítrio do homem, mas nada vai acontecer fora do seu momento. Nada vai acontecer fora do momento em que Deus já determinou que vai acontecer. Estamos vivendo um momento muito tenso no mundo com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, o mundo preocupado com bomba nuclear, com ataque nuclear, mas para você que conhece a palavra de Deus, que conhece as profecias registradas nos livros proféticos do Antigo Testamento e no livro do Apocalipse, você precisa entender e você precisa afirmar isso no seu coração, que Deus está no controle da história e do futuro da humanidade. E está cumprindo todas as suas profecias escatológicas, tanto para a salvação como para juízo. E nada, repito, nada vai acontecer fora do tempo de Deus. Então não é momento para aquele que serve a Deus, que conhece as profecias, que conhece a palavra de Deus, não é momento para essa pessoa ficar em desespero, preocupada, desesperada com o que pode acontecer com este mundo. Porque Deus, ainda que não pareça para alguns, mas Deus está no controle. E tudo vai acontecer dentro daquilo que Deus determinou e dentro do tempo que Deus determinou. Porque Ele vai cumprir toda a sua cronologia de profecias escatológicas, mas dentro do tempo dele. E os homens só vão fazer aquilo que Deus permitir para fazer. Que Deus possa abençoar a vida de cada professor. As profecias despertam e trazem esperança. Então, seja o que acontecer no mundo, não se apegue ao desespero, mas se apegue que as profecias, elas trazem despertamento para nós. Trazem para nós que nós precisamos despertar para a vigilância, despertar para sermos crentes de verdade, porque há muitos que estão brincando até hoje de servir a Deus. Então as profecias, elas trazem para nós despertamento, que nós precisamos ser servos de Deus de verdade e estarmos preparados para o que der e vier, e estarmos preparados para qualquer tipo de acontecimento. E acima de tudo, entender que, independente de qualquer coisa, existe uma certeza, uma esperança de que nós iremos morar na eternidade com o Senhor. Se Jesus voltar hoje e você estiver sendo fiel, você será transformado e vai encontrar com o Senhor nos ares. Mas se por algum motivo você partir para a eternidade, se por algum motivo você perder a sua vida, você também vai herdar a vida eterna. Por quê? Porque as profecias registradas nos livros proféticos do Antigo Testamento e no livro profético do Apocalipse trazem para nós esse despertamento e trazem para nós essa esperança, conforme eu disse, não uma esperança de expectativa, mas uma esperança de certeza de que um futuro ao lado de Jesus para todos sempre nos espera. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo slide nós temos o nosso contato.
Se você deseja receber gratuitamente o material em PDF, slide que nós usamos na ministração da aula, basta que você entre em contato comigo, que eu teria o maior prazer em enviar gratuitamente para você. Lembrando que nós criamos um canal, um grupo no WhatsApp, onde nós postamos semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 21 horas, o material que eu uso aqui para que os irmãos possam, querendo e desejando usar nas suas igrejas. É um material que, no caso dos slides, são editáveis, você pode mudar alguma coisa que você quiser. Nós fazemos isso para contribuir com os irmãos, para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. Lembrando aos irmãos que nós também não ministramos apenas as lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse slide você está vendo todas as nossas atividades, aquilo que nós fazemos quando somos convidados pelos irmãos para estar ministrando em sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente escola bíblica dominical e que nós possamos sempre lembrar que as profecias, elas despertam e trazem esperança para o nosso coração. Que Jesus abençoe a sua vida e até a próxima semana, na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.